bem, Júnior? Como é que você tá? Tudo bem, pastor André? É benção pura, né? Estamos aí trabalhando, fazendo a obra do Senhor. E Deus tem nos honrado aí em nome de Jesus. Como é que o começo da família em Cristo, como é que se deu? A família em Cristo tem aproximadamente aí uns 17 anos, né? Nós se convertemos, eu, juntamente com meu pai e meu irmão, né? O Nilson e o Nelson. Eu sou Nelson Júnior. Né? E foi lá em casa, a gente recebemos Jesus, foi um culto. E ali, como músico já, né? Já era músico. E passamos aí a fazer a obra do Senhor, ir para a igreja. E assim Deus começou a trabalhar na nossa vida, né? Veio o primeiro CD, depois veio o segundo CD e veio o terceiro CD. Teu pai é o saudoso Nelson. Isso, meu pai é o saudoso Nelson, sanfoneiro do grupo, né? E ele, antes de caminhar com Cristo, ele já era músico, né? Já Meu tocou pai com algumas pessoas. Com quem Sim, que ele sim. tocou? Meu pai tocou com Dominguinhos, com Elba Ramalho, Amado Batista, Aguinaldo Timóteo, né? Com bastante nome aí da música. Luiz Gonzaga também, entendeu? Mas o grupo mesmo se iniciou aonde? São João de Meriti. Você falou que foi em São João, né? Eu nasci em São João, né? Meu pai foi morar em São João, veio para São João, que meu pai era de Espírito Santo. Ele veio para São João em 1950 e eu nasci ali em 78 ali em São João, né? Mas o grupo se iniciou aqui mesmo em Guaratiba, né? Se iniciou aqui em Guaratiba aqui, né? E a minha mãe aceitou Jesus e partiu para o Senhor. Aí depois que nós entramos. Mas foi assim um desejo do teu pai que, pô, vamos iniciar um trabalho, e foi assim direcionando vocês para música, foi isso? Sim, meu pai, ele, como ele sempre viveu da música, né? A gente já vem da terceira geração de músicos, né? Meu bisavô era músico, meu avô músico. Eles não viviam da música, mas eram músicos. E meu pai já se tornou músico adolescente. E desde jovem passou a viver da música, né? Ele se tornou músico profissional. E a gente cresceu ouvindo ele tocar, indo nos lugares onde ele tocava, no meio secular. E ele também nos introduziu nesse segmento da música, né? Meu irmão tocava percussão na banda que ele fazia parte. Depois ele passou a tocar acordeon num trio de forró. Tocava acordeon, né? Isso. Aí às vezes tocava teclado em banda, né? Tocava acordeon em trios de forró e às vezes tocava teclado em banda. Dependia muito o que tivesse rolando ele. Verdade. Mas assim, nós fomos criados vendo meu pai chegar com instrumento, chegar de viagem, né? Então, desde jovem. E tá no meio dos grupos, tá no meio dos instrumentos. Lá em casa sempre teve muito instrumento, né? E por mais que a gente seja carioca, né? Meu pai é capixaba, mas a gente é carioca. Mas meu pai, a gente vivia muito no meio do nordestino, vendo essa coisa do forró pé de serra, do forró tradicional, daquela coisa bem, daquele baião. E aí a gente foi gostando até hoje, né? Tamo aí. Aí se tornamos também músicos profissionais, junto com Profissionais ele, também, né? junto com Minha ele. vida profissional foi toda ao lado do meu pai, né? Eu comecei a tocar cavaquinho com 15 anos de idade. Então, ele me levou para tocar no grupo dele, que ele fazia parte, eu tocava acordeon. E ali eu tocava cavaquinho. Então comecei com 16, eu me profissionalizei e comecei minha caminhada na música também. Então, depois de um determinado tempo, 5 anos mais ou menos, a gente já tinha o trio, né? O nome do trio era Trio Família, Trio né? Família, Trio de Família, que forró. a gente, época de festa junina, essas coisas todas, a gente chegava fazia a fazer 30, muito, né? 30 todo shows. dia, às vezes era 2, 3 trabalhos. 2, 3 trabalhos. Era bastante coisa. E a gente acompanhava muitos cantores, além do Também, nosso trio, né? Uns 15 cantores. Isso. Caramba. Então, Mais a ou gente menos, viajava a 20 muito, cantores, né? E tinha o nosso trio que a gente trabalhava mais junho e julho na festa de junina. Mas a maioria do tempo era trabalhando com esses cantores que sempre ligava e levava a gente, porque já tinha um trio já pra levar. E o nome do trio da gente era Trio Família. E teve uma transição, né? Desse Trio Família para Família Cristo. Família Então, Cristo. como é que isso mudou? Foi Como é que se tornou família em Cristo? Assim, era trio família, Isso. aí vocês... quando a gente
aceitamos Jesus, a primeira coisa que nós perguntamos ao pastor, como é que a gente vai viver? Porque na nossa mente a gente já tinha que parar com tudo para poder passar, ir para a igreja e não poderia mais. E a gente, como profissão, como a gente ia cuidar dos nossos custos, né, de valores, pagar as contas, né? E aí ele falou, não, vocês vão lá para a igreja, vocês continuam o trabalho de vocês não vê se não bebe, vê se não fica no meio de conversa, e vamos orar para ver o que Deus vai fazer. Porque até então, o nosso pastor, ele não tinha condições financeiras, ele tinha o quê? 8 membros, né? E também ele era deficiente, só tinha um braço. Era um lugar bem difícil, a vida lá da igreja. E a gente passamos a obedecer. Aí nos cultos, era culto de doutrina, né? Assembleia de Deus, aquela antiga que senta homem de um lado, mulher do outro. Aí a gente começamos aí nos cultos de doutrina às quartas, libertação à sexta-noite, tinha o consagração sexta de manhã, o domingo, culto no Las Terça, todo segundo sábado culto das mulheres, todo terceiro sábado culto do jovem, e indo no forró, né? E ia fazer o forró, ia pra igreja, fazer o forró e ia pra igreja. Aí começamos uma campanha de oração, né? Lá em casa. Aí a gente começava a dar as mãos, orar. Aí barulho de pisada de demônio na laje. Meia-noite não tinha vento nenhum, pé de manga querendo cair. E aí nós começamos nessa oração e com 6 meses ele levou a gente pro monte. E lá no monte ele falou, Deus me fala que vocês vão ser um grupo e vão tocar dentro e até fora do Brasil. Ele falou. E até então nós não tínhamos esse envolvimento nenhum com o evangelho. Mas aí ele falou, a gente... E aí com mais um tempinho, Deus começou a dar música, né? A gente, dar os arranjos. Aí começamos a compor de madrugada, a gente passava a noite toda, né? Compondo. Isso. E quando fomos ver tinha 14 louvores. Aí eu falei, tem que registrar, tem que ver o nome do grupo. Aí eu falei, no mundo era Trio Família, então vamos botar Família em Cristo. Aí fomos lá no centro, registramos tudo. Aí gravamos. Quando chegou lá em casa, uns 1000 CD, aí eu liguei para todos os cantores, né? Que a gente acompanhava e falei, nunca mais a gente vai tocar com vocês. Vamos passar a viver da venda desse trabalho. Aí peguei os CD, eu lembro. Como hoje, eu peguei as caixas de CD, fui aqui no Daniel Malafaia, fui na Mundial do Poder de Deus. Aí quando eu fui ver, eu já estava no Marcos Tadeu, já estava no Eliezer, aí Rocinha, aí eu já... Aí, quando veio, né, a viagem né, nós vamos tocar no Paraguai, né, fomos para Mato Grosso do Sul, né, e tocamos em 25 cidades, aí veio Ponta Porã, tocamos em Ponta Porã, tocamos em outras cidades lá, e assim foi até hoje. A promessa foi se cumprindo. Se cumprindo até hoje, né, e graças a Deus, a gente não precisamos, eles ficaram ligando pra gente retornar 3 anos. Falando que a gente ia passar fome, isso, mas graças a Deus, até hoje, Deus tem sustentado a gente com o nosso trabalho de louvor, né, em várias igrejas, assim, a gente toca muitas variedades de igreja, né, assim, já tocamos na Universal, já tocamos na Mundial, né, do Apóstolo, né, Metodista, Igreja Batista Monte Oreb, Manaim, Filadélfia. Então são, assim, tipos de igreja, né, que assim, nem muitos grupos tocam, mas assim, o nosso trabalho é um trabalho bem bacana, assim, que todo mundo gosta, assim. O pessoal gosta, né? Então, assim, até hoje, graças a Deus, não tivemos problema não. Viajamos, né, para aproximadamente 4 estados, né? Isso. Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, São Paulo e Espírito Santo. Antigamente, antes dela passar a tocar com a gente viajava, passava 1 mês viajando, às vezes até 2 meses viajando. Aí ali fazia várias cidades, interior de Minas, Belo Horizonte, Contagem, Muriaé, Ubá, né? E assim a gente ia fazendo a obra do Senhor, entendeu? Então, o teu pai, ele veio a falecer, né? Qual foi o ano? Tem aproximadamente uns 2 anos e meio, mais ou menos, que meu pai faleceu. E a Analice, ela já acompanhava, mas... Sim. Com ele, na época dele, ela já tocava? Já fazia parte? Já tocava. Quantos anos ela começou a tocar? Com 7. Com 7, Começou com 7 anos? Você começou a tocar? 7 anos. Esse ano ela faz 7 anos de carreira. Né? O meu pai começou com 10, ele começou com 9,
né? Então ela passou à frente deles aí. E foi bem legal, porque até então ela não tocava. Ela sempre ia comigo nas igrejas e ela não tocava. Então a gente, lá em casa, fazendo um som, né? Meu pai com acordeão, com cavaquinho, ele com a zabumba. E aí ela pegou o triângulo e começou a acompanhar a gente. Aí na hora que a gente parava, né? Aquele negócio do break, né? Ela parava juntinho. Aí, daqui a pouco, quando entrava de novo, ela entrava juntinho. E assim, eu já dei aula de triângulo para percussionistas profissionais, que tinha dificuldade de tirar um som do instrumento. E ela estava tirando um som melhor que muitos percussionistas que gravou com vários nomes aí da música aí pentecostal. E eu fiquei impressionado. Falei, nossa, então vai tocar com a gente, né? E aí, né? exatamente. Nessa época eu tocava pandeiro. E aí eu passei a tocar o violão de 7 cordas, né? E aí ela no triângulo, no violão de 7 cordas, meu pai no acordeão e meu irmão na zabumba. E aí a gente continuou Formando um a caminhar, quarteto, né? E caminhar. cadê o som desse triângulo aí? Faz um som pra gente. Isso aí. Muito lindo o som dele, eu gosto muito dele. Então, e assim, como é que vocês chegaram a essa formação assim? Pô, vai ter a sanfona, vai ter a zabumba, vai ter o triângulo. Quando nós entramos na igreja, nós tínhamos um pouco de receio de tocar em trio, né? Trio, a gente Trio, sentiu um sanfona, pouquinho. zabumba e triângulo, que é o trio normal que toca, né? É formado pelo Luiz Gonzaga, né? A gente tinha um pouco de receio das pessoas, né, achar errado, esse pessoal aí. Aí o meu irmão foi, vamos botar o cavaco. Aí ficou zabumba, cavaquinho e sanfona. Aí, graças a Deus, a gente foi trabalhando. Aí hoje não, hoje a gente não tem esse problema não, porque eu creio, muita gente já conhece o nosso trabalho. A essas nossa, coisas, a nossa né? formação começou com cavaquinho, sanfona e zabumba. Só que, às vezes, a gente chegava em certas igrejas que o som era um pouquinho complicado, né? Então, às vezes, para poder ou se ouvir, aí arrebentava a corda daqui, arrebentava a corda de lá. E às vezes tinha que sair na correria para outro lugar, então tinha que parar para trocar as cordas. Nós já chegamos a fazer 5 igrejas num dia. É. Eu tenho acompanhado já há um bom tempo a história de vocês, né? E eu sei que o trabalho é pesado. É bastante coisa. Então aí eu passei a tocar pandeiro, né? Então aí a formação virou sanfona, zabumba e pandeiro. Então eu preparei um pandeiro bem leve, né? Inclusive eu tive que fazer a junção de 2 pandeiros, né? Um de couro e o de nylon, para poder fazer um pandeiro que tivesse um som característico pentecostal, mas que fosse leve. Geralmente esses pandeiros de nylon são pesados. Então eu fiz essa junção e passei a tocar pandeiro. Aí quando ela entrou pro grupo, aí eu passei a tocar o violão de 7 cordas, né? Eu mandei fazer um violão Eu pra lembro mim. quando eu te conheci vocês, você tocava violão. Isso. 7 cordas, Isso, Isso que eu isso. perguntei. Que eu mandei fazer esse violão pra mim, pra poder eu gravar o terceiro CD, Família em Cristo na Estrada. Então eu já fiz o violão, gravei com ele e passei a tocar com ele nas igrejas. E ela saiu nesse CD. Nesse CD ela último participa. CD Na ela última ela já participou. sai. né? Já saiu. Aí você me passou um pouco do teu testemunho, de uma Sim, situação sim. que você venceu. Sim, e quando sim. isso aconteceu e o que aconteceu? Conta pra gente. Eu entrei para as drogas com 13 anos e passei 15 anos nas drogas, né? E nesse período, muita coisa aconteceu. Muito livramento, né? Assim, tem a minha avó, mãe do meu pai, que era já da igreja, que orava por nós e tudo. Mas assim, eu tive muitos livramentos em muitas comunidades, né? Comunidade do Jacaré, comunidade do Acari, comunidade de Vigário Geral, de Parada de Lucas, sabe? E eu fui preso. E nisso eu tentei várias vezes me matar, né? Ou pedir para me matar numa boca de fumo, né? Mas até então eu tentei me jogar aqui, eu me joguei na Avenida Brasil, quebrei a cabeça, bacia, tíbia, tentando me matar também. Era 7 horas da noite. Mas aí um menino da igreja que me atropelou. Aí ele me socorreu, entendeu? E aí, depois disso, eu demorei uns 2 anos para me recuperar, mais ou menos. Tinha quantos anos? Eu tinha 27 ou 28 anos, mais ou menos.
né? É. Mais ou menos, uns 20, 26, mais ou menos. E aí, depois de 2 anos que a gente aceitamos Jesus, a gente gravamos o primeiro CD e eu fui tocar na igreja desse menino. Mas qual foi a Né? motivação? Vamos abrir um parênteses aqui. O que te levou a fazer isso? As Era drogas? As drogas mesmo? Ah, tentar me matar, essas coisas? É Isso. droga. Sempre foi a droga. Achou a máquina Porque a droga, ela faz você tentar exterminar você mesmo. Toda pessoa que usa droga, ela quer exterminar ela mesma. Ela sofre junto, Ela, né? porque o que você perde o controle de tudo, o controle da família. Você não pode ver teus filhos, igual eu não podia ver meus filhos. Sabe que você já era casado já. Eu tinha 2 filhos, já tinha 2 filhos, né? E eu vendia até os leites dos meus filhos na boca de fumo, né? Quando você começa, você tem controle. Você vai pro baile, igual eu ia pro baile funk, brigava no baile, né? Inclusive, teve uma briga que meu pai teve que se meter, senão a gente ia morrer. Eu e um primo meu, né, que É isso, usava você tá falando também. há quantos anos atrás? 25 anos, quase 30 anos. Tá com quantos anos hoje? 45, Ah, então isso tem 24 anos, 25 anos. 30 anos. Eu tinha 15 anos nessa briga, eu não tinha filhos. Inclusive mas eu a toquei situação- domingo retrasado lá não te mostrei? Foi aqui que a gente brigamos, se não fosse teu avô, mais de 50 moleques pra brigar, que eu ia pro baile brigar, entendeu? Meu primo, Aquela época do baile de corredor, né, né? baile Sim. de briga, aí meu primo não era muito de brigar, ele arrumava arma e dava tiro. Aí ele atingiu um menino lá, o menino ficou paraplégico. E a gente tinha o quê? 14 para 15 anos. E nessa briga meu pai teve que se meter. Se não é meu pai, a gente ia morrer ali. Eu mostrei ela, eu toquei lá na frente, na praça de Saracuruna. Eu morei em Saracuruna. Toquei na Mundial lá, Pastor Edson, domingo passado, pela manhã. E mostrei ela. Então, comecei muito cedo. 13 Tinha pessoas da família que usava, e ali eu fui vendo essas coisas todas. Porque da parte da minha mãe e do meu pai nunca teve isso, entendeu? Aí eu fui me misturando. Mas quando tu começa, você tem controle. Mas depois você não tem mais controle. É ela que te controla, entendeu?